Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o José e hoje vamos aqui falar sobre algumas histórias das improvisações, quebra-galho, aquele momento severino da vida de quem serve na igreja. E para contar um pouco de algumas histórias mirabolantes e às vezes um pouco assustadoras, aqui comigo, minha irmã Bruna. Eu já substituí um catequista sem nunca ter dado catequese. E também aqui comigo, Pedro. Ah, sei sim fazer isso. É a frase mais falada, né, pelos quebra-galhos, né? Então é isso, pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Ô, Bruno, então, podemos começar com essa história tua aí. Então, inclusive, é que assim, na verdade, que eu substituí um catequista. Não é que eu substituí realmente, como aconteceu? A ideia não era eu substituir, tá? O José era catequista e tu tinha dois auxiliares na época, era o Jefferson e a Ana Collor. Sim, sim. E daí, por não lembro qual o motivo que você não ia poder ir, e ia ter no dia um amigo secreto, uma coisa assim. E você só pediu pra eu entregar o negócio. A minha função era levar o presentinho e deixar lá pra entregarem. E o Jefferson segurou as minhas bolsas. Bruna, pelo amor de Deus, fica aqui, porque a Ana não apareceu e eu não sei ficar sozinha. E daí eu acabei substituindo o José no encontro da catequese, porque o outro tava nervoso de ficar sozinho com os adolescentes. Eu precisava de carinho, né? Ele precisava mais de um apoio moral. Eu fiquei mais ali com um apoio moral. E aí a função do quebra-galho, né? Porque assim, ó, o quebra-galho, eu tenho uma teoria. Uma teoria que ela funciona da seguinte forma. Para uma pessoa ter um crescimento bom na igreja, ela tem que começar com duas funções. A primeira é essa questão, né, psicológica de ser um consolo e participar do ministério da pastoral do arrasta-banco, né? Eu nunca fui da arrasta-banco. Que ficar carregando banco, levando mesa em não, festa. Mas quando eu era criança, quando eu era pequenininha, eu ia ajudar. Eu não carregava banco, mas eu ajudava a limpar as cadeiras da igreja. Nossa igreja era cadeira. Mas é esse conceito, o conceito aí do Ministério de Arrumação. Tu esse ministério o Ministério da Arrumação. Cadeira, Volta. É o básico. Tu tá errado. Tá. Eu tenho pra mim que quanto mais quebra-galho a pessoa fez, mais possibilidades ela tem de ser um bom coordenador. Sim. Porque ela começa, ela sabe um pouquinho de cada coisa, né? Ela sabe um pouquinho de comunicação, sabe um pouquinho de música, sabe um pouquinho de pregação, sabe arrastar banco, sabe fazer um pouquinho de decoração, sabe fazer um pouquinho de decoração, fazer umas lembrancinhas, um pouquinho de tudo, assim, pra dar uma supervisionada em tudo que é. Mas não sabe muito de nada. Não é especialista em nada. É tipo, agora eu vou falar, né, da minha área de estudo. É tipo professora de pedagogia. A gente sabe tudo de cada parte, mas não é aprofundado em nada direito. Não, assim, ó, eu lembro quando a minha história, até eu coordenei um grupo de oração jovem, né, da Renovação Carismática. Hoje eu não pertenço mais à Renovação, grande carinho, né? Mas eu lembro que, quando eu virei coordenador, eu nunca tinha participado de nenhum ministério. Eu só era quebra-galho. Mas eu gostava de formação. Então eu ia em todas as formações que tinham, de todos os ministérios possíveis. Então, eu sabia do ministério da intercessão, da pregação. Eu era um bom intercessor? Não. Eu ia no ministério da pregação. Era um bom pregador? Não. O ministério da música era um... Nem vou falar da minha parte musical. Não, instrumentista você é bom. Na época eu não sei, agora época, você não. E daí eu era bom em nada, mas eu sabia um pouco de cada coisa. E Deus me chamou realmente para coordenação. O José tem toda a razão nisso daí. Eu tenho uma lembrança do bem no comecinho da minha caminhada. A primeira vez que eu vi alguém brincar com o termo Ministério Quebra-Galho foi o José, inclusive. Porque ele falou que ele era do Ministério Quebra-Galho. Nisso fui. E enfiava o José. Porque assim, eu acho que assim, isso é muito típico também de... Eu acho que é muito legal, assim, né? Eu acho que é interessante porque quando você tá com vontade de servir, você vai lá e serve. Não precisava, mesmo quando eu tive vontade de começar a vontade de servir, eu nem sabia ainda de que era o servo, e o grupo que eu participava na época não estava tão organizado dentro da questão da renovação, dessa questão de servir tudo. Então o que eu fazia era chegar mais cedo. Eu chegava mais cedo e arrumava, ajudava no que precisava. E como nisso daí que eu falou, eu estava banco, puxava da cadeira, limpava ali, enchia balão, né? Ia colar cartaz, ia fazer o que fosse necessário, né? E ali eu ia me envolvendo. Eu acho que isso é interessante de quem quer servir, serve em qualquer coisa, né?
E não fica escolhendo, né? Escolhendo o que servir, né? Então, tanto que é uma foto que eu acho interessante. É uma foto. É simples, mas mostra uma coisa interessante. Que era uma foto do Padre Jonas, né? Monsenhor Jonas Habib, que é falecido. Dele já, né? Bem tempo, mas recente, dos últimos anos dele varrendo Ele varrendo lá a Canção Nova, sabe? Um trecho lá. Sabe? Ele já velhinho lá e varrendo, sabe? Né? E eu me lembro que tem um padre que o padre, ele postou quando ele postou uma vez essa foto, era essa foto, e ele botou uma frase que ele disse que quando ele, no tempo que ele foi monge, o abade dele falava, quem varre bem dá bom abade, né? Que é no sentido de quem consegue fazer essas pequenas coisas bem, quem serve bem, né? Serve bem para estar numa função à frente, né? Então, quem não se incomoda de fazer qualquer dessas coisas, né? A gente tem exemplo, por exemplo, que eu gosto muito de um santo, por exemplo, São Martinho, né? Que é o padroeiro dos cozinheiros. Que ele... Um doce. Um dos padroeiros, né? Mas ele entrou na vida monástica, não, ele era negro, daí tinha umas questões, né? Na época, e daí ele podia ficar na cozinha, basicamente, no começo, era o que ele podia fazer. Aí mas ele gostava muito de ficar na cozinha. Quem não gosta? Então não foi. Não, você gosta de comer, cozinhar é outra história. Mas ele gostava, então, tipo, pra ele não era também um grande sacrifício ficar na cozinha. Aí o grande sacrifício dele, que foi engraçado, foi que em algum momento ele foi eleito pra ser o superior. E daí ele não podia mais ficar na cozinha. Né? Aí depois ele ficou o tempo como superior, acho que 1 ou 2 anos, e daí depois ele louvou a Deus que ele pôde voltar pra cozinha. E daí E o Ministério Quebra Galho? Bruna, tu confundiu o nome dos santos, tá? Confundi? É São Benedito, não é? É São Benedito? O que eu São Benedito, o negro. Eu falei, que é isso? Por isso que quando eu falei eu tava pensando em São Benedito. Eu tava pensando em São Benedito. Porque assim, quando tu falou São Martinho, daí eu padroeiro dos cozinheiros, eu falei 2, é porque eu tava pensando, eu sei que São Benedito, São Benedito, não sei. E também São Lourenço, que é de maneira meio irônica São Lourenço. Daí tu começou a contar, mas eu falei, mas eu me lembro, São Martinho, ele era um soldado romano, que era muito generoso. Não, a Bruna deve ter metido assim, não, mas tem tanto santo, né? Tem um São Martinho que é cozinheiro. Eu tenho que pesquisar pra ter certeza. Eu falei, não. Pegava e inventava, deu o nome de uma congregação aleatória que nem existe. Não, é São Benedito, que ele... Agora não lembro se ele era franciscano ou se ele era frades menores mesmo, ou se ele era capuchinho, não tenho certeza agora. Também não. Eu vou procurar aqui. Mas essa história que a Bruna acaba de contar é de São Benedito, né? São Benedito negro, né? Só tô imaginando no céu agora eu ter falado isso, São Martinho olhando pra São Benedito. Essa menina tá um pouco perdida. Ele era capuchinho. Mas toda essa história que a Bruna contou. São Benedito. Mas é muito bonito o Ministério do Quebra-Galho, até porque, assim, isso demonstra... a gente só aprende quando a gente começa a fazer as coisas, né? E até na igreja mesmo, nos momentos que eu mais aprendi, por exemplo, como servir em tal coisa. Foi fazendo. Eu lembro quando eu comecei a tocar violão, né? Eu tinha uma mania muito feia de dizer que eu sabia tocar as músicas sem saber. E foi assim que eu aprendi diversas músicas, né? Porque depois eu tinha que pesquisar para ver se eu toquei certo. E geralmente não tinha tocado. Mas o pessoal aceitou, né? O importante é falar com convicção. Mentira, Exato. gente. Às vezes... a gente não assume demais uma coisa que você não tem capacidade de ter bem, gente, assim, do nada, assim. Exato. Mas o que acontece, né? Eu agia de forma errada, na minha opinião, olhando hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo... Era imaturidade. Eu vejo um problema muito grande, tá? Isso sempre aconteceu na igreja, né? Mas eu analiso minha mente de velho hoje em dia, que às vezes os jovens, né? E até adultos, realmente, que estão novos na caminhada, olham assim, tipo... eu não vou fazer, eu não sei fazer. E daí eu lembro a primeira vez que eu servi como coroinha. Foi no seminário, né? Eu já tava como seminarista. Foi a primeira missa na missão. Daí o padre falou, de quem vai poder servir ali como coroinha, né? Fazer às vezes, né? De carregar o cálice, etc.
Falei, ó, eu sirvo, mas eu não sei fazer, tá? Aí ele foi sincero, pelo menos. E daí eu pensei que o padre ia me ajudar, né? Não era padre na época, É porque era seminarista era um ainda. seminarista. Mas daí achei que ele ia me ensinar antes, fazer uma ensinaçãozinha lá só pra ajudar, uma oficinazinha. Não, na hora ele falou, traz tal coisa, traz tal coisa. E é uma questão de coragem, né? Só que assim, detalhe, isso aqui da história que o Pedro tá falando, o detalhe que eu acho legal dessa história é que ele ia falando o nome dos objetos. Pedro, você sabia o nome de todos os objetos na credência? Eu sabia do cálice, ele trouxe o cálice. Eu sabia a âmbula, trouxe a âmbula. A galheta é o que sobrou, né? Eu sabia que não era o jarro com água e nem era o pano de... o felpudinho, né? Então, só sobrou aquilo lá. Mas aí que tá a questão, né? É um ministério de confiança e de coragem. Não, mas isso aí eu lembro que quando eu era acólita, a gente ensaiava os acólitos, né? Mas eles olhavam assim, mas eu tô... Não, relaxa, tu só vai aprender mesmo quando tu for servir. Porque no ensaio é bonitinho, né? No ensaio não acontecem imprevistos. Né? No ensaio, se tu errar, tá tudo bem. Não que na missa não esteja, mas tem um pouco menos de pressão. Né? Então, aí isso não. Só vai aprender realmente na prática. É que nem eu já vi padre falando assim, quando é que aprende a ser padre? Depois que vira padre. Antes também não. Porque assim, Quantas vezes... Pode falar, José, desculpa. Não, mas acho que, tipo assim, tem os dois lados, né? Acho que assim, como eu disse, uma coisa é você, quando você pergunta assim, você sabe, acho que tem um misto de você dizer assim, o quanto que eu posso assumir, sabe? Dizer assim, eu sei tocar determinada música sem saber, eu acho que é um pouco problema. Às vezes você vai na negociação. Olha, eu não sei tocar isso, eu sei tocar música, você deixa eu tocar que eu sei? Beleza, alguma música que eu vou tocar, uma música desse tema, não essa Mas exatamente. esse era o Pedro sem noção. Esse era o Pedro adolescente imaturo. Não, sim, mas por isso que eu tô falando esse contraponto. Porque muitas vezes eu alcancei de fazer muitas pregações em cima da hora, sem ter preparado. E às vezes, dependendo do tema, eu perguntava qual que é o tema. Às vezes eu dava uma negociada, falava assim, vou dar uma mudada no tema, tudo bem? Eu pensei, não, tudo bem, porque eu ficar sem pregador. Daí... É alternativa, né? Alternativa, né? E era muito interessante, porque eu acabava muitas vezes nessas pregações, foi uma coisa que interessante, que nessa época que eu fazia essas pregações de imprevisto, o previsto acontecia. Era que, eu não tinha preparado uma pregação de fato, eu tinha que improvisar um outro tema, mas no fim era interessante que o que eu pregava era aquilo que eu tinha rezado durante a semana. Era o que eu tava vivenciando, porque até me incentivava a estar, por exemplo, acompanhando a liturgia diária e rezando todos os dias com a palavra, porque eu sempre tinha refletido alguma coisa. Então, muitas vezes aqui na minha paróquia, eu chegava na vigília aqui, e do nada vinham me pedir para pregar, e eu assim, por que eu tinha algo para falar? Porque eu tinha rezado durante a semana, então, porque no fim eu partilhava aquilo que eu tinha meditado para mim, sabe? Aquilo que eu tava vivendo na semana, a partir da leitura orante, a partir da missa diária, tudo aquilo que eu tava vivenciando com Deus, e pronto. E daí saía com naturalidade, porque eu estava vivendo aquilo, né? Então, eu acho que isso é interessante também. Eu acho que a gente, claro que a preparação, isso é muito importante, mas imprevistos acontecem, mas quando a gente está buscando a Deus, a gente vai ter sempre o que falar, o que partilhar, a gente vai ter uma forma de contribuir com aquele momento, né? Claro, não vai talvez ser a coisa mais incrível, mais maravilhosa, e até porque a gente não deve se escorar também, né? Porque daí nas conversas, mas gera coisas muito interessantes e faz também a gente, de certa forma, estar sempre meio que preparado, assim, né? Para aquilo, o momento que Deus chamar. E aí a gente levanta o ponto, né? Às vezes as pessoas chegam, como é que eu posso servir na igreja, né? E às vezes, eu vou dizer, como eu via, né, jovem, até na coordenação, etc. Eu via jovem assim, chegava nas festas da igreja, chegavam 7 da manhã, saíam 10 da noite ajudando, iam em todos os retiros, ajudava a movimentar os jovens, organizava isso, aquilo, aquele outro, fazia um monte de coisa. E daí chegava pra mim assim, tipo, é que eu... estranho, porque tô tanto tempo no grupo e não faço nada no grupo. Por quê? Porque ou não prega, ou não é músico, né? Não aparece. Mas, o grande ponto é falar, mas como que tu não serve, homem? Tu faz mais que um monte de pregador pra ir. Mas isso é até um ponto que eu lembro de uma época que teve uma discussão de um pessoal que falava assim, que só podia ser servo quem já tinha um ministério. E, na verdade, a ordem é o contrário, primeiro, na renovação, colocando isso, né? Primeiro você vira servo,
E daí você vai conhecer os ministérios e talvez ir para um ministério. Normalmente você vai acabar em algum ministério, né? Mas às vezes mais de um. Mas primeiro você tem que ser servo, Exatamente. né? Mas daí, saindo, que a gente tá falando, né, muito de coisa da renovação, mas saindo, quem aqui, vou colocar assim, né, por exemplo, dos 3, já não passou por uma situação talvez similar, de, por exemplo, chegar atrasado na igreja, pra missa, e tá dando graças a Deus que você conseguiu chegar a tempo da missa, porque tu chegou em cima do laço. E daí vem alguém assim, encosta em você e fala, você pode fazer a leitura, faltando, sei lá, 3 minutos pra começar a missa. Daí tu reza, né? Tu reza. Tu reza e pede pra não ser Deuteronômio. Não, ele é assim, ó, o segredo pra quem for fazer leitura de surpresa, tu foca na cruz vermelha. Vira a página até encontrar a cruz vermelha e começa a falar, né? Leitura do evangelho. Não, brincadeira, tá, gente? Quem nunca fez leitura, gente, vermelho é o evangelho, que daí é pro padre ou o diácono. Mas assim, Sim, não, questão de leitura é uma coisa É que assim, a clássica gente tem aqui, que olhar. de fazer leitura em cima da hora, assim. Ainda mais aqui, talvez, experiente, porque daí eu já ouvi aquela coisa assim, eu vou pedir pra você que eu sei que pra ti eu posso, porque tu tem mais experiência, então daí, Exato. em cima da hora, Exato. eu pedi pra ti, viu, pra mim, assim, que eu sei que tu fala bem, então pra ti é mais de boa, eu pedi em cima da hora. Não, mas assim, ó, é o que acontece, né? Geralmente pede pra esse, mas daí eu lembro quando eu tinha começado, e daí direto acontecia do quê? Eu ia lá pro Ministério da Acolhida, ele ficava lá apertando mão em todo mundo. Não tinha Nunca nem me noção deixava do ficar na era. acolhida quando eu era criança. Por quê? Não sei. Eu nunca escolhi pra ficar lá pra entregar bilhetinho no final da missa. Não, geralmente eles deixavam as pessoas que eram mais sorridentes e alegres. Eles me colocavam de anjinho, volta e meia. Conta? Conta. Vocês já foram anjinho? Porque eu já fui anjinho Não. uma porção de vezes na igreja. Já fui, já. Nunca fui. E eu já fui Nossa Senhora também. Pra ver como é que o quebra-galho começa desde a infância, né? Geralmente tem a categoria mirim. Categoria Mirim. Tem a criança que tá ali e vai fazendo tudo na igreja. Mirim, Júnior, Teens, né? De adolescente, Teens. Tem o jovem aprendiz. Depois são o jovem aprendiz, né? Depois do Crisma é o jovem aprendiz. E daí depois é adulto, né? Quando casa e tem 3 filhos é sênior. Não, sabe o que eu brincava? Qual que é a diferença de coroinha pra acólito? Coroinha, se machucar, o pessoal se preocupa. Mas aí que tá, eu, assim, raramente chegava atrasado na missa, né? Por motivos de ser desocupado. Eu chegava bem cedo daí. Então, o que acontecia, né? Geralmente, daí o pessoal vinha pedir ajuda. A única coisa que eu raramente ajudava, que eu evitava, era ajudar como acólito. Por motivos de eu não saber, né? No motivo que ele realmente não era acólito, nunca ensaiaram ele. E daí o que acontecia no máximo, eu era o seroferário, né? A vela. E seguia o que o pessoal tava fazendo. Mas era desesperador. Cara, se tem uma única função, por exemplo, hoje não tô nessa área aí, mas se tem uma função que depois que eu deixei de ser acólito, por exemplo, a única coisa que se virar pra mim em qualquer momento da minha vida, por exemplo, Bruno, você pode fazer as vezes de coroinha? Isso aí eu fico tranquilaça. Não tem problema. Na verdade, eu e a Bruna, a gente tá passando por um momento assim, né? A gente tá virando também dos quebra-galhos. A gente tá numa comunidade rural, né? Tanto é que às vezes a missa, a gente já teve que interromper um grupo de jovens uma vez porque uma vaca tava gritando. E a gente não sabia diferenciar se era uma vaca ou uma pessoa. E daí o que acontece? Às vezes na missa, direto, assim, ó, quase toda missa, a gente chega, o músico não veio. Então, vamos tocar, não tem problema. E daí, às vezes, sei lá, a gente como ministro da Eucaristia, né, auxiliar da comunidade, chega lá, não tem coroinha. Vamos fazer às vezes de coroinha. Porque a nossa comunidade tem uma coroinha só. E daí nem sempre os pais levam ela. Porque ela depende dos pais. Então, a gente acaba vivendo essa realidade. E é uma realidade que me lembra muito da minha juventude. Eu acho que eu fui menos quebra-galho que vocês. Por quê? Eu acho. Não. Não é que assim, eu fazia algumas coisas na igreja, mas eu tinha uma função específica
específica, eu era coroinha e acólita, basicamente foi essa a minha vida. E daí dentro disso a gente assume vários papéis na missa. É que, José, a Bruna era especialista, né? Diferente da Então, gente. isso eu ia comentar, é que tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que muito rápido elas encontram seu lugar, então elas acabam vivendo um pouco menos a experiência do quebra-galho. Por exemplo, o cara que ele é muito bom na música desde o início, ele vai e fica naquilo dali, porque a gente precisa de músico, então arranjou um músico bom, ele fica ali e pronto, sabe? Daí ele não vai carregar o banco porque ele tá afinando o instrumento dele, porque ele tá arrumando Tá som. ensaiando, E, tá isso. não tô dizendo que tá errado, mas assim, no fim, a gente precisa de alguém que toque, então o cara tá ali enquanto os outros estão enchendo o balão, estão recortando lembrancinha, e o músico tá lá, Porque se tem passando uma o coisa som, afinando o instrumento, né, que faz parte, né, e tipo, a gente Uhum. arranjou, nossa, ele tá ali, tá pronto, sabe? Então tem pessoas que encontram muito rapidamente o que elas vão fazer, e daí elas vivenciam menos o quebra-galho. Eu acho que o quebra-galho, eu acho que acontece muito isso de quem tá com muita vontade de servir, mas às vezes ainda tá meio perdido do que fazer, sabe? Seja às vezes por até ter vontade de uma coisa, mas é tímido, ou porque, apesar de ter vontade e ter um chamado para uma coisa, ainda precisa para exercer certas coisas uma certa capacitação. Ah, tem vontade de ser músico, mas ainda precisa aprender de fato. Quer ser um pregador, mas ainda precisa compreender um pouco mais, crescer um pouco no conhecimento, então ele vai se enfiando em outras coisas, ele vai fazendo, ele vai participando até para ver se ele acha alguma coisa, né? E o José me fez lembrar outro papel do quebra-galho, tá? Depois de grupos, de jovens, oração, depois de missas, sempre tem o hold, né? É a pessoa que ajuda a carregar a bateria, né? E eu sempre fui um desses, eu sempre tive muito orgulho disso, porque eu sempre acabava carregando o bumbo, né? Era mais novinho, né? Mais ingênuo. Depois, quando cresci, eu fui sendo promovido, e daí eu comecei a carregar os pratos. E deixava para os mais jovenzinhos carregar o bumbo. Para quem não sabe, o bumbo é do tamanho, né, de uma criança de 8 anos. É aquela parte grandona da frente da frente da bateria? Então, assim, na verdade, o quebra-galho, ele é sempre colocado como aquele que chega ou muito cedo ou sai muito tarde, né? É o cara que tem tempo e vontade de ajudar, sabe? Então ele fica ali. Ou seja, é um grande desocupado com bastante energia. Não, o desocupado não. É a pessoa que tem tempo pra saber. É diferente. Você tá procurando preocupação. Né? Mas assim, é muito gratificante assim, a gente poder fazer de tudo. Eu falei que eu fui mais coroinha e acólita, assim, só que às vezes, só que acontecia, assim, tipo, mesmo depois que eu deixei de ser acólita, muitas vezes vinham, tipo, sei lá, eu só ia ir participar da missa. Ok? Não tinha Graças a Deus. Não tinha. Entendeu? Eu ia ali, só participar da missa. Chegava ali e vinha. Ô, Bruna, você pode arrumar um missal? Ô, Bruna, não sei tal coisa. Ô, Bruna, a gente precisa de tal coisa. Aí eu corria lá de volta. Eu nas minhas experiências de missões que eu fiz, algumas experiências que eu fiz, assim, um pouquinho mais eu posso dizer que, cara, essa coisa do quebra-galho ajuda muito a ser missionário. O que é ser missionário tem que ser meio quebra-galho, porque tu acha que, fazer missão, você vai ficar evangelizando. Não. Eu lembro quando eu fiz missão na Ilha de Marajó, a gente foi recolher alimento para fazer um sopão, a gente fez... organizou gincana com criança, limpamos a comunidade para preparar ela para uma primeira comunhão que tinha. Os missionários viraram fotógrafos da primeira comunhão. A gente fez oração em rádio, pregação em comunidade. A gente, sei lá, a gente fez de tudo mesmo. E daí era, pô, tem aquelas partes que realmente o pessoal pensa mais, beleza, eu vou ali, vou dar uma formação, vou pregar isso. Mas a gente fazia de tudo. A gente ficou, dos 20 dias que a gente ficou, a gente fez de um pouco de tudo, sabe? Teve essas partes, mas que realmente a galera pensa, tô lá evangelizando. Mas tinha tudo isso ali, da gente ficar ali fazendo brincadeira com as crianças e a gente ensinando música para as crianças e jogar queimada, sabe? Aquela coisa, o serviço não é apenas a palavra, né? Sim, e sim. isso me entristecia muito, por exemplo, quando às vezes, a gente ia pedir ajuda de alguém mais novo, por exemplo. Teve experiências minhas, né? E aí é um ponto que é fato, né? Diversos, não sempre, né? Não é regra. Mas diversos músicos, né?
acabam realmente tendo, vamos dizer, uma apatia, né, com serviços mais braçais, né, para não falar preguiça. E o que acontece? Nós Vai vamos machucar os dedos, não vai conseguir tocar o instrumento. e diversas vezes acontecia, tipo, jovens, assim, que eu pedia, pô, ajuda a gente a carregar lá um banco que a gente tá precisando, arrumar uma mesa, só uma... Daí, não, porque daí eu vou suar. Daí, não, beleza, também vou. Trouxe o desodorante, vai. Empresta os durante. Mas daí acontecia também, pô, ajuda a gente só a entregar o papelzinho ali depois. Daí chegava lá, não, tenho vergonha. E a gente sabia que não era jovem que tinham vergonha, sabe? Uhum. E eu achava muito triste porque, e todos esses, tá? Todos esses acabavam tendo uma formação missionária deficiente. Uhum. Acabavam não sabendo conversar com os outros, acabava, tipo, escolhendo muito o serviço. Quando eu era criança, eu tive muito contato com as irmãs catequistas franciscanas. Tem uma frase que elas falavam pra mim, que eu lembro que missionário, basicamente, ele tem que fazer 3 coisas. Ele tem que ter as costas de um burro, pra carregar o que precisar. Estômago de porco, que você tem que comer o que te oferecer. Não, tu não quer, entendeu? A não ser que tu tenha uma alergia, uma coisa assim muito mais séria. Mas, no geral, você manda pra dentro. E ouvido de morto. Porque você vai ter que ignorar muita coisa. Isso é verdade? Elas falam pra mim que missionário tem que ter isso. Uma missionária aprende a fazer isso. Né? Porque às vezes a gente pega o pessoal aí que, nossa, tá sempre ajudando em festas e etc, etc. Às vezes pensa que não faz nada, mas faz uma coisa que raramente tu vê pessoas querendo fazer, sabe? E eu acho que uma coisa que daí também a gente vai aprendendo com o tempo, e talvez um pouco por causa disso também, a gente também aprende às vezes a não poder servir. Por exemplo, a gente já tá no tempo de caminhada. Aconteceu isso comigo uma vez, bem específico. Tava marcado certinho pra eu fazer o salmo na missa. Ok. Cheguei lá, houve um erro de comunicação entre as coordenações e tinham chamado uma outra mulher pra fazer o salmo também. Mas era a primeira vez que ela ia fazer leitura. Era especial, né? Exato, e ela tava muito animada. Era uma mulher que tinha acabado de chegar na comunidade, tinha um convidado e ela tava super empolgada. Aí a coordenadora da liturgia falou: Ô, Bruna, eu sou tranquilo, deixa com ela. E às vezes eu entendo que às vezes a pessoa também vai ficar um pouco triste, mas nós temos mais maturidade pra conseguir entender. Porque assim, eu não ia sair da igreja porque não li o salmo. Mas eu não sei o que poderia acontecer com essa pessoa que tinha acabado de chegar. Exato, essa questão do não servir, né? De não ser o centro, né? Como acólita, o que acontecia bastante comigo é que, no geral, eu sempre era... Isso eu vou colocar em questão de missas grandes, né? Com solenidades. Eu geralmente ficava no turíbulo, era a turiferária. Ok? Aí, só que às vezes se faltasse coroinha, era eu que ia virar coroinha. Porque eu era menorzinha. Eu era mais baixinha. Porque não ia ser uma coroa daí, né? Porque daí... Não, é porque a roupinha era diferente, a roupa dos coroinhas não cabia nos outros. Tá, então, como eu tava falando dessas coisas de coroinha, né? Como eu tava falando desse negócio de coroinha, eu acho que assim, é um momento de que às vezes tem umas improvisações, porque eu já vi que tem seminarista e também com os acordes, assim, tudo. É interessante que, tipo, de início ninguém quer servir do turíbulo, porque tem medo, porque fica apavorado de errado. Depois que daí começa a servir, daí fica uma guerra pra quem vai servir no turíbulo. É que é viciante, o incenso vicia. Acho que a parte que eu tinha falado foi no Porto, né? Não, isso, aquela ali esquece daí. Inclusive, deixar aqui o recado, né, o alerta: coroinhas e acólitos, não comam incenso. Pelo amor de Deus. Eu queria perguntar isso para outros acólitos. Se você é acólito e você faz isso, comenta pra nós aqui. Porque eu fiquei chocado quando o padre René comentou sobre isso. A gente pode te ajudar. Fale com a gente, não precisa revelar a sua identidade, se quiser, fale isso. Um grupo muito bom, tá? Que ajuda pessoas com esse tipo de problema, de dificuldade, perdão, tá? Às vezes uma boa conversa, um terapeuta, um abraço. Porque assim, ó, na boa, gente, eu comecei a servir com 10 anos e eu servi até os 21, como, né, então eu emendei coroinha em acólito, né? E eu nunca
comi incenso. Não intencionalmente, tá? Porque eu vou dizer que, sei lá, nunca, sei lá, subiu o incenso e engoliu um pedaço. Já aconteceu. Mas intencionalmente comer, nunca comi. Eu acho que é interessante que dessa coisa do quebra-galho, né, as coisas de ir aprendendo umas coisas que as pessoas ficam com medo de fazer, eu acho que serve uma frase que às vezes eu falo às vezes para as pessoas, que eu falo assim, ó, é o seguinte, é bom às vezes você tentar e fazer umas coisas diferentes, até porque assim, um dia você vai ser uma pessoa experiente que as pessoas vão olhar para ti e vão esperar que você saiba fazer aquilo. Você é obrigado a saber fazer tudo? Não. Mas as pessoas esperam que quem é um pouquinho, tem um pouco mais de experiência, tenha uma noção de uma coisinha ou outra a mais, né? Por exemplo, eu sou um bom decorador? Não. Mas, ao longo do tempo, por me meter em umas coisas, eu aprendi a arrumar umas coisinhas ou outra. Eu tenho um mínimo de uma noção estética ali para arrumar um altarzinho para Nossa Senhora, por exemplo. Pensar, bolar alguma Inclusive, coisinha ali, arrumar eu umas preciso fazer um velas. desabafo. Um desabafo. Eu queria saber quem é que foi que inventou de colocar pisca-pisca nas decoração. O problema não é aquele pisca-pisca que a gente fica paradinho, bonitinho, beleza? Luizinho eu acho legal. O que não pisca. Eu me irrito realmente com pisca-pisca. Parece que tá invocando uma Nossa! super saiyajin, né? Não, me dá ruim na cabeça, eu já sou uma idosa. Aquele negócio fica piscando na minha cara, eu fico... Nossa. Eu odeio pisca-pisca, gente. Não tem pisca-pisca na minha casa. Mas, pois é, às vezes até, né, fica um aviso pro pessoal que tá começando na igreja agora e etc. Assim, ó, quer uma dica? Tenta ficar ali um pouquinho depois da missa, chega um pouquinho antes, pergunta, posso ajudar em alguma coisa? Dá pra de uma forcinha aí? Às vezes uma festa de igreja, tenta ir de manhã pra ver se estão precisando de uma ajuda. Às vezes tu acaba se metendo, quer servir, né? Não sabe no quê? Carrega a banca uma ideia, ficar no caixa às vezes, Bem, dar refrizinho basta lá. Festa de comunidade realmente é um lugar excelente para você exercer o Ministério do Quebra-Galho, porque vai ter alguma coisa para tu fazer. Vão ter várias coisas para tu fazer, mas se vai ter uma rifa para vender, vai ter uns copos para recolher, vai ter alguma coisa assim, né? Porque assim, até um negócio como tipo, sei lá, o caixa, eles vão botar alguém que tem um pouco mais de experiência. Mas sempre vai ter umas outras coisas assim que eles podem pegar qualquer um, sabe? Ah, tem que vender uma rifa aqui, umas cartelas de bingo, tem que distribuir milho ali nas mesas, catar lixo, sei lá, ficar cuidando da cama elástica para as crianças não se matarem. A parte do milho é pro bingo, tá? Não, pro show de prêmios. Não é bingo. Só porque às vezes o pessoal, não, sei lá, não de outra pode. região não sabe porque teria milho na mesa, né? Não, mas acho que... que o José chama de galinha. Será que isso não é tão universal assim? Não sei. Não sei. Não, mas na verdade uma coisa que eu tenho visto é que as igrejas, elas têm se policiado pra não chamar de bingo, porque tecnicamente bingo é proibido no Brasil. Não, é que nem eu vi uma outra coisa que eu falei que assim, tem práticas que às vezes são permitidas, mas desde o momento que você faz na igreja, ela vira permitida, né? Bingo não pode, mas se faz na igreja, ele pode. Pode fazer. Fala, galera. Então, aconteceu um problema na nossa gravação e por isso a gente vai gravar aqui as dicas culturais à parte, né, para encerrar esse programa. Problemas técnicos que a gente não conseguiu contornar, mas então fique aqui com as nossas dicas culturais. Pedro, a sua dica? Opa, a minha dica cultural vai ser um livro maravilhoso, tá? Eu já li ele faz um tempinho, na época da faculdade ainda. É Contra o Aborto, do Francisco Raso. Ali vai ter bastante argumentos, né? E também vai trazer alguma luz de como discutir, né, a questão do aborto, que é bem interessante para nós. Vai ter a vertente realmente católica. Claro que também ele abre um pouco a discussão, né? Ele vai ter o resultado como contra o aborto, mas ele vai colocar uma discussão de como discutir a ideia. Muito obrigado. Bruna, a sua dica? A minha dica cultural vai ser as redes sociais, né, do professor Felipe Aquino, e qualquer coisa, assim, conteúdo dele, que ele é um dos grandes mestres brasileiros, assim, em questão de teologia. O cara é incrível, então podem ir na confiança e consumir o conteúdo dele. A minha dica cultural é o livro do Pablo Zorzi, o Colheita de Ossos. É um escritor brasileiro, um romance policial, né, investigativo, assim, e ele se passa no oeste catarinense, uma cidade que não existe, não é descrita, mas seria uma cidade próxima a Chapecó, porque Chapecó é citada,
Então, é uma investigação assim, bem interessante, um livro bem legal que eu espero que vire o filme em algum momento. E agora, né, as considerações finais com a Bruna. Nos sigam no Instagram, no @café.católico, e interajam lá com a gente, né? Nos deem ideias, digam o que estão achando dos episódios. E também, quem quiser entrar no nosso grupo no Telegram, entre através do link que tem na bio do nosso perfil no Instagram. Então é isso, galera. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.